Buras viníveros, vocês estão bom demais por aí? Hoje a gente vai falar desse cara aqui do Veuve Clicquot. Não liguem pro meu francês, todo mundo sabe que quando é outro idioma eu tenho uma grande dificuldade, principalmente francês, né? Eles falam meio que engasgado, desculpam os franceses, mas é mais ou menos isso. Veuve Clicquot. Queria muito saber falar, acho uma língua muito bonita, um idioma excepcional, mas não consigo. Fazer o quê? Já vou pedindo aí que você se inscreva no canal, que você deixe o like, isso aí é muito importante para mim, beleza? Esse champanhe aqui, pessoal, é um champanhe, quem não sabe a diferença de champanhe e espumante, né? Ambos são vinhos. Champanhe são vinhos feitos na região de Champagne, na França. Só pode ser chamado de champanhe se for feito nesse local, beleza? Se não for feito na região de Champagne da França, não pode ser chamado de champanhe. Pronto e acabou. Tem essa história aí, né? Essa briga aí da Peter Longo aqui no Brasil com a França, que eles falam que eles usaram o nome de champanhe primeiro, mas champanhe só pode ser chamado de champanhe se for feito na região da França. E espumante pode ser produzido em qualquer lugar do mundo, inclusive champanhe é um vinho espumante. Pegou a visão? Tem borbulhas e 6 atmosferas de pressão dentro da garrafa, é chamado de espumante. Já os frisantes são vinhos que são gaseificados, né? A gente pode ter champanhe de espumantes, né? Olha, já eu errando. A gente pode ter espumantes feitos pelo método tradicional, que é o método usado em champanhe, que também é chamado de método champenoise. Eu acho esse nome lindo, mas esse nome também não pode ser usado quando a gente está produzindo espumantes do método tradicional, se não for feito champanhe. É bem complicado isso aí, é bem complexo, né? Também tem as uvas de champanhe, que vou deixar escrito aqui na tela. E esse champanhe aqui, pessoal, é um champanhe muito conhecido, inclusive faz parte, né, do grupo Louis Vuitton. Para vocês verem o quanto é glamourizado, né, o Veuve Clicquot. E tem um livro também que eu recomendo a leitura desse livro. É um livro que eu me diverti bastante lendo, aprendi bastante, tanto sobre o mundo dos vinhos, quanto champanhe, e quanto a Madame Porsandin também, acredito que seja assim que se fale. Foi uma mulher muito importante para a produção de champanhe, né? Porque essa mulher, ela ficou viúva aos 30 e poucos anos. Ela ficou viúva em 1972. O marido de Barbie Nicole Clicquot deu início à produção de champanhe. Sua jovem mulher não imaginava que durante as guerras napoleônicas e após a morte do esposo teria em suas mãos o destino de uma casa de champanhe, Veuve Clicquot. Com Barbie Nicole no comando, a companhia não só se tornou célebre e mundialmente conhecida, como o champanhe passou a ser sinônimo de luxo e sofisticação ao cair nas graças da burguesia ascendente. Era da classe emergente que a Veuve Clicquot ambicionava conquistar, transformando o mercado de bebidas enquanto toda a estrutura ruía. A historiadora Tilard J. Maziot, que é a autora desse livro, constrói a vida dessa grande dama, a mulher que recusou a submissão e ultrapassou os rígidos limites ao sexo feminino nos séculos 17 e 18. Criada como toda mulher de seu tempo para ser a mãe e esposa, defendeu o direito de ter total controle sobre sua própria vida. Audaciosa, em vez de se casar novamente ou de se recolher à dor e à solidão, enfrentou desafios de comandar uma companhia de bebidas em tempos turbulentos, servindo como exemplo de empreendedorismo. Então a gente tem muito que aprender com essa mulher, né? Tantas mulheres têm a aprender com essa mulher, quanto os homens têm a aprender com essa mulher também. É uma história muito bacana de superação. Inclusive, foi uma mulher que tinha uma visão muito além do seu tempo, porque os champanhes antigamente eram turvos. Hoje você vê uma bebida translúcida, né? Muito bonita. E antigamente os champanhes eram turvos. E foi ela que descobriu a técnica da clarificação, de como clarificar o champanhe, né, que a gente chama de dergógema, onde, quando as leveduras, o champanhe ele tem uma segunda fermentação.
e ele precisa ficar em contato com as leveduras para fazer essa segunda fermentação, que a gente chama de surli. Então, quanto mais tempo o champanhe tem de surli, quanto mais tempo o champanhe tem em contato com essas leveduras, mais complexo ele fica aromaticamente, mais untuoso ele fica, uma bebida mais encorpada. Só que essas leveduras, né, flutuando no champanhe, não era nada comercial. Então foi ela que teve a brilhante ideia de congelar a ponta da garrafa para tirar as leveduras. Eu não sei se você já visitou uma vinícola, mas quando você visita uma vinícola, as garrafas de espumante, elas sempre estão nessa posição aqui, em uns cavaletes de madeira que se chamam pupitres. Esses pupitres são responsáveis para essa levedura descer para a ponta da garrafa. Então sempre passa alguém e dá uma voltinha na garrafa de espumante, na vinícola, todos os dias. Uma voltinha, uma voltinha, uma voltinha, para essa levedura ir se mexendo e soltando essa complexidade dentro da bebida. E como não era nada comercial, e isso começou a ter muito problema para ela, porque ela descobriu que a bebida translúcida seria muito mais comercial, ela começou a fazer isso aí e o consumo de champanhe disparou. Então foi a Madame Clicquot que fez isso em uma época que mulheres nem podiam trabalhar. Esse é um pouco da história do Veuve Clicquot. Não vou me aprofundar muito porque eu gostaria que vocês lessem de verdade esse livro, mas é um livro que todos os amantes de vinho deveriam ler. É um livro riquíssimo de história, não só história do vinho, do champanhe, da Madame, como de histórias muito importantes mundialmente. E é isso, pessoal. Deixem o seu like nesse vídeo e já comenta aqui embaixo se você quer que eu faça uma avaliação técnica desse champanhe aqui. Já vou logo falando que não é um dos meus champanhes preferidos. É um champanhe que eu gosto muito, mas tem champanhes melhores por aí. Mas eu posso fazer uma análise para vocês. Gostaria que eu fizesse uma análise aqui profissional, sem viés enológicos. Se quiser, já deixa o like aí e fala aí, Andrade, faz essa análise do champanhe para nós. Saúde para nós, viva o vinho.